e que depois nós vamos ter um momento muito especial de oração. Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 12, 13 e 14. Capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Todos acharam? Deve estar aqui atrás também. A minha tradução vai estar um pouquinho diferente, mas aí depois eu volto e leio ali também. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Senhor Deus, que a Tua palavra possa alcançar o nosso coração, e que o Senhor possa usar este Teu servo para ministrar a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. E você pode me ajudar a honrar Jesus com uma linda salva de palmas? Faz isso, aplaude com as mãos, glorifica com os seus lábios, dê glórias a Deus, e vai sentindo o mover do Espírito de Deus na sua vida. É interessante quando nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe no capítulo 1, que este capítulo 1 do livro de Atos marca o encerramento do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. O ministério de Jesus começa quando ele nasce, aqui na terra eu estou me referindo, e a gente acompanha nos evangelhos todo o ministério do Senhor Jesus, toda a sua trajetória aqui na terra. Mas agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, para uma conversa final. Era a última conversa de Jesus, os discípulos não sabiam disso ainda, mas era a última conversa de Jesus com os seus discípulos aqui na terra. E aquela conversa no Monte das Oliveiras ia marcar o final do ministério de Jesus na terra, porque após essa conversa ele seria levado definitivamente aos céus. Mas ao mesmo tempo, esta conversa estava dando início ao ministério dos apóstolos na terra, o encerramento do ministério de Jesus e o início, ponto de partida do ministério dos apóstolos. Quando nós lemos os capítulos seguintes do livro de Atos, os discípulos não sabiam disso, mas Jesus já sabia. Nós vamos ver que os apóstolos do Senhor, eles estavam sendo enviados por Jesus para realizar uma grande obra, e que coisas extraordinárias Deus iria fazer na terra, através da vida de cada um deles, de Pedro, Tiago, João, Paulo, Filipe e tantas outras pessoas. Coisas extraordinárias iam acontecer na vida deles e através da vida deles para abençoar outras pessoas. Como Jesus sabia que coisas extraordinárias Deus queria fazer na vida daqueles homens e através da vida deles, e para eles viverem estas coisas extraordinárias, eles iriam enfrentar grandes lutas, mas eles teriam que vencer estas lutas. Então, nesta última conversa, lá no Monte das Oliveiras, Jesus então dá uma instrução importante para os discípulos, para que eles fossem preparados, fortalecidos, para superarem as lutas,
as dificuldades, os obstáculos e viverem o extraordinário de Deus. Então perceba que Jesus sobe com os discípulos do Monte das Oliveiras, e aqui no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 4, está escrito que Jesus, estando com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, que disse Jesus: de mim ouvistes. No versículo 5 ele fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então perceba, observe atentamente que era a última conversa de Jesus com os discípulos, e ali Jesus estava preparando os discípulos para o envio. Eles seriam enviados para dar continuidade ao trabalho que Jesus iniciou nessa terra, dar continuidade à obra iniciada por Jesus Cristo. Mas Jesus diz para eles: olha, não tenham ansiedade, não queiram sair correndo, vocês precisam ser fortalecidos, vocês precisam estar fortes para fazer a obra que eu estou designando a vocês. Então, não saiam de Jerusalém ainda, não tenham pressa de ir, não saiam de Jerusalém, mas esperem, aguardem que a promessa do Pai se cumpra na vida de vocês, para depois vocês saírem. E talvez na mente, no pensamento, alguém tenha perguntado: que promessa é essa? E Jesus já diz em seguida: porque João batizou vocês com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e não vai demorar. Jesus disse: não muito depois desses dias, esse batismo vai vir sobre vocês, e vai ser logo. Agora, o interessante é que Jesus está ali falando sobre isso, dando instrução aos discípulos, dizendo para eles: olha, vocês precisam receber esse fortalecimento para fazer a minha obra. E parece que os discípulos não entenderam a importância do assunto, porque quando você vai para o versículo seguinte, o versículo 6, você percebe que os discípulos, eles mudam de assunto, como se aquilo que Jesus estivesse falando fosse qualquer coisa. E no versículo 6 está escrito que aqueles, pois, que se haviam reunido, ou seja, os discípulos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Jesus está preocupado em ensinar para os discípulos que eles precisavam se fortalecer no poder e na unção do Espírito Santo, e eles simplesmente viram a página e vêm com um assunto político, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. O sonho de todo judeu era ficar livre daquele domínio do Império Romano, e eles acreditavam que quem ia livrá-los era Jesus. E então, quando Jesus está falando sobre eles serem fortalecidos no poder do Espírito Santo, eles mudam de assunto e começam a falar de um assunto político. E quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus não se deixa desviar do assunto importante. Jesus não permite os apóstolos perderem o foco daquilo que interessava. Veja que no versículo seguinte, no versículo 7, Jesus responde dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nas minhas palavras, eu entendo que Jesus está dizendo para eles assim: olha, não interessa para vocês isso. Vocês estão querendo saber de um assunto que não interessa para vocês, só interessa para Deus. Aí Jesus fala assim: sabe o que interessa para vocês? Sabe o que vocês têm que se importar? Sabe o que tem que estar voltado o coração de vocês, a mente, o pensamento, o tempo de vocês tem que estar voltado? Versículo 8: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha que coisa linda. Vocês estão preocupados com a coisa errada. O que eu estou dizendo que é importante é que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus tinha falado no versículo 4 sobre o Espírito Santo. João batizou com água,
vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Eles olham como se aquilo não fosse importante, talvez porque eles não sabiam, pastora Luciano, o que era o batismo com o Espírito Santo. Talvez eles nunca tinham ouvido falar daquilo, e quando Jesus falou, alguém pensou assim: o que é isso aí? Eu não sei nem o que é isso, vamos falar de outra coisa que interessa. Mas não, o que interessa é a igreja ser revestida de poder, do poder do Espírito Santo, e assim ser fortalecida. E quando eles tentaram desviar de assunto, Jesus traz o assunto principal. Volto 8, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E eu quero dizer para vocês que estão aqui deste lado, para vocês que estão aqui à minha esquerda, e para cada um de vocês que estão nas redes sociais, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre a vida de vocês. Quem quer ser revestido deste poder, levanta a mão bem alta um pouquinho, e só por um instante abre a boca e vai glorificando ao Senhor, e diga para Ele que você quer receber este poder, que você quer receber este poder e esta unção. Diga para o Senhor: eu quero este poder. Se o Senhor quer que eu seja cheio, então eu quero ser cheio. Se o Senhor quer me batizar com o Espírito Santo, então eu quero ser batizado. Se o Senhor quer que o Espírito Santo venha sobre mim, então eu também quero que Ele venha. Senhor, derrama o seu poder sobre a tua igreja. Só por um instante aí, aplaude o Senhor bem forte, glorifica Ele com a sua boca e com os teus lábios. Vocês vão ser minhas testemunhas. Agora são vocês que vão testemunhar de mim. Eu vou embora, mas vocês vão ficar e vocês vão continuar. Vocês vão ser a minha testemunha, vocês que vão levar o meu nome, vocês que vão fazer a minha obra, vocês que vão curar os enfermos, que vão libertar os cativos, que vão levar salvação em meu nome para as pessoas. Vocês vão ser minhas testemunhas no Imirim, na zona norte de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas para serem minhas testemunhas, vocês precisam receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus diz essas palavras, quando Ele está dizendo essas palavras, o corpo dele começa a flutuar, e ele vai subindo em direção aos céus, e ele é envolvido pelas nuvens, e agora ele vai ficar nos céus, onde é o lugar dele, onde está o trono dele. Os discípulos ficaram um tempo parados, olhando para os céus. 2 varões de branco falaram com eles que o Jesus, do jeito que Jesus foi, ele vai voltar. E agora os discípulos saem do Monte das Oliveiras, e a palavra de Deus vai dizer no texto que nós lemos, no capítulo 1, no versículo 12, que eles entenderam. Se na primeira vez, lá no versículo 4, Jesus disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, e eles não ligaram muito. Mas quando Jesus volta no assunto, no versículo 8 e 9, eles entenderam. Eles entenderam que eles precisavam do revestimento de poder. E o desejo do coração de Deus e também do coração do pastor é que nesta noite você que está aqui e você que está nas redes sociais entenda, que todos vocês entendam que nós precisamos ser revestidos do poder de Deus e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos entenderam. E olha o versículo 12 que nós lemos na abertura da mensagem. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um sábado. Então eles saem do Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém. É bem pertinho o Monte das Oliveiras de Jerusalém. E o versículo 13 vai mostrar o que eles fizeram. Quando eles chegam em Jerusalém, que era onde era a casa deles, diz que entrando na casa lá, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles chegam na casa, e aqui a Bíblia está dizendo que eles subiram no cenáculo. Cenáculo, para quem não sabe, é uma parte que ficava na parte de cima da casa,
como se fosse uma espécie de um sótão, com o telhado um pouquinho mais alto, e ali às vezes eles se reuniam como se fosse um lugar social. Então o cenáculo ficava sempre na parte de cima da casa, por isso eles subiram. E eles sobem no cenáculo. Mas por que eles subiram lá? O versículo seguinte vai dizer: todos estes faziam o quê? Deixa eu olhar aqui. Todos eles, leia comigo, se dedicavam unânimes à oração. Vamos falar isso bem junto, todo mundo junto e bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Todos eles se dedicavam unânimes à oração. Quando eles entenderam o que Jesus queria que eles fizessem, quando eles entenderam que eles precisavam ser fortalecidos, recebendo o batismo com o Espírito Santo, quando eles entenderam que era só através do batismo do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, que eles seriam fortalecidos, eles foram para a casa do Pedro, subiram todos eles no cenáculo e começaram uma campanha de oração e com certeza de jejum também. Começaram a buscar a presença de Deus, e eles ficaram ali por vários dias orando, e eles não sabiam ao certo o que era esse tal de batismo com o Espírito Santo, porque nunca tinha acontecido antes. Tinha uma promessa, uma profecia, mas eles não sabiam o que era o batismo no Espírito Santo, mas eles criam na promessa, eles entenderam a palavra de Jesus, e o que eles fizeram através da oração e do jejum, foi começar a buscar poder, buscar força, fortalecimento na busca do poder do Espírito Santo de Deus. Eles ficaram orando e jejuando, e oraram um dia, oraram 2 dias, oraram 3 dias, eles oraram alguns dias. Por isso que nós estamos num propósito de orar e jejuar e ler a palavra e congregar durante todo esse mês, porque nós não somos revestidos de poder no estalo de dedo, tem que ser um exercício de busca. Alguns de vocês aqui fazem ou já fizeram academia, e quando a gente vai na academia tem alguns homens e algumas mulheres que são grandes, que eles são fortes, o braço deles é grande, o peito é esticado, as costas é larga, mas ninguém ficou daquele tamanho em uma semana, ninguém ficou daquele tamanho em um mês. Eles, para ficarem com o corpo daquele tamanho, eles tiveram que treinar com disciplina durante muito tempo, e muitas vezes nós queremos ficar fortes espiritualmente, orando apenas um dia, vindo na igreja num culto e querendo que daquele culto a gente saia cheio de poder. A gente muitas vezes quer ficar forte espiritualmente, jejuando uma vez a cada semestre, sem ter uma busca firme, constante, disciplinada do poder do Espírito Santo. Mas o que Deus está tratando a igreja neste mês, é que para nós sermos fortalecidos na presença de Deus, para sermos fortalecidos na presença do Espírito Santo, nós temos que ter uma busca disciplinada, uma busca constante, uma busca determinada, com jejum, com oração, com compromisso com o Senhor. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a buscar ao Senhor, buscaram o primeiro dia, nada aconteceu, o segundo dia nada aconteceu, e foram buscando com determinação. E é isso que você tem que pôr no teu coração: eu vou terminar o mês de janeiro fortalecido, eu vou terminar o mês de janeiro fortalecida, e eu sei que para mim terminar esse mês forte, eu vou ter que ter disciplina no jejum, disciplina na oração, na leitura da palavra, no congregar, na minha busca e no meu relacionamento diário com Deus. Eu tenho que investir na minha intimidade com Deus. Olha para mim, escute uma coisa. Você sabe, pastor Hildo, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: eu sei que eu preciso buscar a Deus, mas eu não tenho tempo. E quando alguém fala, eu tenho que buscar a Deus, mas eu não tenho tempo, nas entrelinhas, ele está dizendo que todas as pessoas que buscam a Deus porque são desocupadas. Você está entendendo? Quando alguém olha e fala assim: não, eu não tenho tempo para orar, eu queria orar, mas eu não tenho tempo, eu queria ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo de ler,
eu queria congregar mais, mas eu não tenho tempo de ir na igreja. Ele está dizendo nas entrelinhas que quem ora, que quem lê a palavra, que quem vai na igreja buscar o culto é desocupado, tem tempo para fazer essas coisas. Mas olha ao seu redor, ao longo da história e ao seu redor, as pessoas que são cheias da presença de Deus não são pessoas desocupadas, são pessoas que apesar de serem ocupadas e trabalharem o dia inteiro como todos vocês trabalham, pessoas que têm que lutar para trazer o sustento do lar e da família, muitas mulheres que são do lar, mas que têm que limpar a casa como você limpa, que têm que lavar louça como você lava, que têm que lavar roupa como você lava, tem que passar roupa como você passa, tem que fazer comida como você faz. Apesar de serem ocupados, eles têm tempo para buscar a presença de Deus, porque eles entendem que buscar a Deus é mais importante do que todas as coisas. Então entenda que buscar a presença de Deus não é coisa de desocupado, até porque Deus não chama desocupados. Você já reparou que todo mundo que Deus chama para a obra é ocupado? Pode prestar atenção, Deus não chama desocupado para a obra dele, porque quem é desocupado, não é desocupado porque não tem o que fazer, é desocupado porque não quer fazer nada. E se a pessoa não quer fazer nada, pela vida dele, ele não vai querer fazer nada na obra de Deus. Deus não chama desocupado. Então todo mundo que faz a obra de Deus é ocupado. Por isso que a gente vem, às vezes a gente chega aqui cansado, e a carne está dizendo assim, acho que eu não vou hoje, aí você fala, mas eu vou! Porque você tem compromisso, você tem aliança com Deus, você tem aliança com a obra de Deus. Quantas vezes a gente vem para a igreja com dor, quantas vezes a gente vem para a igreja com sono, cansado, com problemas, chorando, gemendo, mas a gente vem, porque nós não vamos fazer corpo mole, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que têm compromisso e aliança com Deus. Então entenda isso, ser cheio do Espírito Santo é para quem busca a Deus, e quem busca a Deus não é desocupado, são pessoas ocupadas. Daniel era desocupado? Daniel, ele era o principal governante lá da Babilônia. Naquele tempo não tinha WhatsApp para facilitar a vida, tinha que estar presencialmente em cada província, mas apesar de ser ocupado, ele orava 3 vezes por dia, buscava a presença de Deus. Então ser cheio de Deus e buscar a presença de Deus não é coisa de desocupado, é coisa de quem tem compromisso. E eu quero saber, quem aqui tem compromisso com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus e com a vontade de Deus? Levanta a mão bem alto e diga: eu tenho compromisso com a obra de Deus, com as coisas de Deus e com a vontade de Deus, e eu tenho compromisso com o propósito de Deus para a minha vida. Se é verdade, diga um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte, com alegria. Então eles buscaram um tal de batismo com o Espírito Santo que eles não sabiam o que é. Nós já estamos em vantagem com eles, porque a gente sabe, eles não sabiam, mas eles ficaram buscando, e em Atos capítulo 2, versículo 1, diz que no dia da festa de Pentecostes, eles estavam todos ainda reunidos, assentados no mesmo lugar, e quando eles estavam orando, de repente, veio do céu um som, um barulho que parecia o som de um vento de uma tempestade, de um vento forte, um som de um vento veemente e impetuoso, e aquele som de ventania encheu a casa, o lugar onde eles estavam reunidos em oração. Eles abrem os olhos para ver que barulho que era aquele, e quando eles abrem os olhos, eles começam a ver coisas que pareciam labaredas de fogo voando sobre o teto daquela casa, por cima da cabeça deles. E eles estão ali orando, buscando ao Senhor e ouvindo aquele som de ventania, vendo aquelas coisas que pareciam labaredas de fogo, e de repente as labaredas de fogo começam a descer do teto e a pousar sobre a cabeça de cada um deles que estava em oração. E a Bíblia diz que quando a labareda de fogo descia e tocava em cada um dos servos, todos que eram tocados por aquilo que parecia uma labareda de fogo ficavam cheios do Espírito Santo. Está escrito:
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele dia foi derramado o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, foi um barulho muito alto que as pessoas da cidade correram para aquela casa para ver o que estava acontecendo. As pessoas olhavam e não entendiam nada. E algum engraçadinho disse assim: eles estão tudo bêbados. E aí o Pedro, agora cheio do Espírito Santo, prega a primeira mensagem dele, cheio de poder. E ele diz para aqueles homens: varões judeus, nós não estamos bêbados, porque agora ainda é 9 horas da manhã. Ora, por que 9 horas da manhã não estava bêbado? Porque dia de festa eles jejuavam até o final da tarde. E se era de manhã, dia de festa, eles não comeram nem beberam. E quem não bebe não fica bêbado. E ele fala: mas isso que vocês estão vendo está se cumprindo a profecia de Deus pela boca de Joel, quando disse: e há de ser nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. O Espírito Santo estava sendo derramado e o Pedro pregou, eles entenderam. E lá a palavra de Deus vai dizer que quando as pessoas olharam para o Pedro, perguntaram: o que nós temos que fazer? E ele falou: arrependam-se dos seus pecados e se voltem para o Senhor. E a Bíblia diz que o resultado da primeira pregação, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Você pode dizer um glória a Deus? E aí agora, irmãos, olha o que é ser fortalecido de poder. E eu estou terminando a mensagem, até quero pedir que o Ministério de Louvor já venha aqui. Olha o que é ser fortalecido de poder. Agora Jesus está no céu, e quem vai fazer a obra do Senhor são os apóstolos enviados. Pedro começa com a primeira pregação, tem 3.000 conversões. Aí agora, como eles estão fortalecidos, diga comigo bem alto assim, fortalecidos. De novo, como eles estão fortalecidos, diga bem forte: fortalecidos. E como que eles foram fortalecidos? Quando eles receberam o poder do Espírito Santo. Como eles estão fortalecidos, agora eles podem sair da casa, do lugar que eles estavam orando, porque agora eles já estão revestidos de poder, agora eles já estão fortes, e agora eles estão prontos para vencer as lutas, para vencer as provações, os obstáculos, os desafios, e viver coisas extraordinárias na presença do Senhor nosso Deus. Você sabe que quando eles saíram dali e começaram a fazer a obra de Deus, eles foram presos, e não foram presos apenas uma vez, eles foram presos algumas vezes. Alguns deles foram torturados, ameaçados. A palavra do Senhor diz que eles foram ameaçados pela autoridade, foram colocados perante o sinédrio, perante o tribunal dos judeus. Todas essas lutas eles enfrentaram, mas eles não desanimaram, eles não se abateram, eles não desistiram, eles não voltaram para trás. Por quê? Diga comigo: porque estavam fortalecidos. Porque estavam fortalecidos. Mais alto diga: porque estavam fortalecidos. Porque estavam fortalecidos. Todas estas coisas aconteceram: prisão, cadeia, tortura, ameaça, ser colocado diante do tribunal, mas eles estavam fortalecidos. E quem está fortalecido pelo poder do Espírito Santo, vence as barreiras, supera os obstáculos, vence as batalhas e continua firme para viver o propósito de Deus, para viver o extraordinário do Senhor, para experimentar coisas que nunca experimentou antes. É verdade. É verdade que eles tiveram luta? Sim, é verdade. Mas também é verdade que algumas outras coisas aconteceram. A palavra do Senhor vai dizer, por exemplo, em Atos capítulo 3, que Pedro e João vão entrar no templo para o momento de oração às 3 da tarde. Tinha um homem coxo na porta do templo pedindo esmola, e quando eles pedem esmola, a palavra do Senhor diz que agora Pedro e João, revestidos de poder e da unção do Espírito Santo, curam o coxo que estava na porta do templo. Você pode dizer um glória a Deus? Por que esse milagre aconteceu?
Porque eles estavam fortalecidos no poder do Espírito Santo. Se você continua folheando a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, você vai chegar no capítulo 8, e um homem chamado Filipe, que não era apóstolo, mas era diácono, ele vai na cidade de Samaria e começa a pregar. E quando ele está pregando, o versículo 7, capítulo 8, versículo 7, vai dizer que Filipe, revestido do poder de Deus, fortalecido no Espírito Santo, ele começa a expulsar os demônios e a libertar as pessoas, porque havia fortalecimento do Espírito Santo, poder do Espírito Santo na vida dele. E além de expulsar os demônios, ele curava paralíticos e levantava coxos. Você pode dizer um glória a Deus? Quando você chega no capítulo 9 de Atos, no versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo, que até então era conhecido como Saulo, ele estava cego, ele ficou cego, e aí o Espírito de Deus fala com um servo chamado Ananias, manda Ananias ir orar pelo Saulo. E quando Ananias ora pelo Saulo, a cegueira cai dos olhos dele, e ele volta a enxergar, e um milagre aconteceu, aleluia. E no mesmo capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a palavra vai dizer que Pedro se encontra com um homem chamado Enéas. Enéas está paralítico há 8 anos, mas o Pedro ora por ele, e a paralisia vai embora, e o paralítico começa a andar, e logo em seguida, ele é levado na casa de uma mulher chamada Docas, que tinha acabado de morrer. Pedro pede para todos saírem da sala, ele se ajoelha, ora, depois manda a mulher morta se levantar, e a vida volta naquela mulher, ela ressuscita, e o milagre aconteceu. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte. Eles viveram essas e tantas outras experiências poderosas com o Senhor Deus e com o Senhor Jesus. Eles viveram experiências que eles nunca imaginariam que poderiam viver. Eles tiveram experiências extraordinárias, viveram milagres, bênçãos, tantas coisas que eles nunca sonharam em viver. E Jesus sabia que eles iam viver aquilo, mas Jesus sabia que para eles viverem essas experiências, eles precisavam ser fortalecidos espiritualmente. E para eles serem fortalecidos espiritualmente, Jesus mandou eles buscarem o Espírito Santo. Lembra de Atos 1,4? Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, determinou-lhes que esperassem a promessa do Pai se cumprir, que era a promessa do batismo com o Espírito Santo. E no versículo 8 falou: vocês vão ser revestidos de poder quando o Espírito Santo descer sobre as vossas vidas. E quando eles receberam, foram cheios do Espírito Santo, eles foram fortalecidos, e fortalecidos eles venceram cadeias, venceram prisões, venceram tortura, venceram ameaças, venceram tribunal, venceram todas as lutas, e realizaram milagres e viveram milagres para a glória do Senhor. É para isso que nós estamos sendo fortalecidos agora em fevereiro, porque nós vamos viver este ano experiências gloriosas como estas e outras maiores. Fique em pé no seu lugar. Por que eu tenho a ousadia de falar experiências maiores, Claudinho? Porque foi o próprio Jesus que disse: aquele que crê em mim. Quem crê em Jesus aqui? Ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai.